Fala pessoal, vamos voltando aqui, deixa eu ajeitar meu tripé. Muito bom nosso tema aqui. Esperar vocês entrarem de novo. Aí, vamos voltando, vamos voltando, vamos voltando. Aliás, você que está voltando, compartilha. Convida agora alguém em box. Vamos convidar alguém para aumentar aí. Tem gente que vai gostar muito. A primeira parte já foi enriquecedora. Agora a segunda parte. Enquanto vocês estão aqui, e a Mayara vai estar aqui ainda palestrando com a gente, eu tô aqui do lado que vocês vão poder tirar e fazer as perguntas de vocês. Eu fico colando aqui, dando uma de culto, tá? E fingindo que tô elaborando isso aqui para ela, tá? Então, vocês podem aproveitar esse momento aqui e botar a perguntinha de vocês. O Magno, um colega nosso aí que também está sempre interagindo com a gente, ele já estava perguntando, e as relações, os nossos relacionamentos, como vão ficar? E eu quero te fazer uma pergunta, eu sempre pergunto para todo mundo que está nesse caminho de desenvolvimento pessoal, e aí eu quero mais a tua visão de terapeuta, porque às vezes eu faço essa pergunta e eu vejo que as pessoas assim, é um mergulho interno, tá, tu faz uma resposta meio genérica, mas eu já vi que contigo o negócio é bem concreto. Quero te fazer uma pergunta. Pensando no amor próprio, tá? Pensando então que as pessoas, elas nesse momento, é um momento ímpar para elas começarem a desenvolver esse olhar para si, né? A gente encerrou ali a live, você está falando de um bom relacionamento consigo, certo? Isso, aham. E eu acho que ninguém está consciente disso, né? Que talvez não tenha um bom relacionamento consigo porque acha que tem uma vida corrida, acha que uma hora vai parar para olhar para si, ou acha que até olha para si, mas na verdade só se ocupa com coisas que dão um prazer superficial. Uma academia, um futebol, para quem gosta, eu acho uma bobagem. Futebol com os amigos, sabe? Então as pessoas acham que aquele momento de... Até a gente brinca no processo de coach, né? Tem até, a gente fala o momento de amor pra gente na semana, né? Mas isso não quer dizer necessariamente o brindezinho de amor, que aquilo ali é um momento de amor próprio, né? Então, na tua visão, o que que é de fato começar a desenvolver amor próprio? E para quem não tem consciência nenhuma de como começar, o que que seria um passo básico na tua visão? Então, como eu falei, né? Pergunta fácil, né? Essa, né? Bem fácil, né? É tipo falar assim, o que é a consciência, né? O que é o amor, né? Eu acho que isso é uma visão, óbvio, né? É o que é a visão minha. O que que eu percebo, tá? O que que eu fiz na minha vida, o que que eu apliquei, o que que eu errei, o que que eu corrigi, né? E o que que eu vejo que é esse amor próprio, tá? Como eu falei, sem um relacionamento bom consigo mesmo, nenhum outro relacionamento é possível. Sem se reconectar, tá? Porque o amor já está dentro de nós. Eu escrevi isso no post ali também, tá? Uhum. Sem enxergar esse amor, porque o amor, a essência, ela já tá aqui. Ela já tá aqui. Sem esse amor, nenhum outro amor é possível. E aí que começam os emaranhamentos, né? Porque começa as projeções. Aí a gente entra no próprio sistema, né? Ah, a O que que eu vejo? A Michelle concorda 100% contigo. Tá feliz aqui interagindo. O que que é o amor, tá? Assim, para mim, tá? O amor, primeira coisa, o amor ele integra tudo. Ele entra no pertencimento, na exclusão. Quer dizer, para eu começar a desenvolver amor por mim, eu tenho que parar de excluir, eu tenho que me aceitar na minha integridade, tudo que eu sou. Qualidades e defeitos, luz e sombra, tá? Porque o todo, Jesus falava o quê? Que nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é infinito amor, né? E Deus integra tudo. Ele integra os bons, ele integra o ruim, ele integra o assassino, ele integra o bonzinho. Então, por quê? Porque tudo são... A gente entra nas leis universais, né? Tudo são polaridades. Nós, lá, né, no nosso... Lá no átomo, o átomo já é a polaridade. Ele é composto do quê? Um positivo, um negativo e um neutro. Ele é composto de prótons, elétrons e nêutrons. Então, nós somos um todo que temos polaridades, tá? E para começar, o que é o amor? O amor é amar, é ser livre para ser quem eu sou. Amar é ser livre para me aceitar como eu sou, com meus defeitos e minhas qualidades, sem excluir nada. Só que a gente acha que para evoluir, eu tenho que trabalhar os meus defeitos. Sim, mas para trabalhar eles, primeiro eu tenho que integrar eles. Então, para mim, amor é integração. Sabe? Quando eu começo a ver tudo que eu sou, amar para mim é... Tem uma frase da constelação que é eu vejo você. Acho que é a frase mais profunda da constelação. Eu vejo você. Mas eu tenho que me ver. Eu só vejo você quando eu me vi na minha integralidade. Porque enquanto eu não me vi, eu estou me projetando em você. E aí eu projeto o quê? A minha sombra em você. Entende? Só que eu preciso me ver na integralidade. Amar é ver tudo
Para mim, amar é ver tudo, luz e sombra, qualidades e defeitos, sem excluir nada. Então, começa o amor próprio com isso. Eu vejo tudo que eu sou, a integridade de tudo que eu sou e não excluo nada. Porque é só quando eu integro a minha parte menos boa, vamos falar menos boa, né? Vamos começar, tem que usar PNL aí, né? Não pode usar a parte ruim, a menos boa. É só quando eu vejo, ok, eu sou assim. Eu tenho esse meu lado aqui, que é o meu lado sombra. Quando eu reconheço e integro, é quando eu posso me fazer a pergunta, ok, então e o que eu posso fazer para melhorar isso? Porque enquanto eu não integro e eu fico resistindo àquela minha parte, aquela frase, né? Onde tem resistência, tem permanência. Tudo que a gente resiste, persiste. E aí eu nunca vou conseguir integrar, ser esse amor próprio, porque eu estou resistindo a alguma parte. E é assim que a gente age com o outro. Eu só consigo aceitar o outro na integralidade que ele é, ver tudo que ele tem, sem excluir nada, nem a parte menos boa, quando eu conseguir fazer isso comigo mesmo. E aí a gente entra o que eu sou. O que eu sou em essência? Eu sou pai e eu sou 50% pai e 50% mãe. Por isso que a constelação trabalha nessa raiz. Só que hoje, assim, Gama, eu já desenvolvi mais coisas, sabe? Eu estudo também bastante as polaridades do feminino e do masculino. Estudo Tantra. Por quê? Porque pai e mãe, na verdade, eles são arquétipos de masculino e de feminino, tá? E assim como o átomo tem a polaridade positiva e negativa, isso representa o masculino e feminino. O Deus, né? Quando a gente fala de Deus, Deus é amor. Mas Deus não é um ser masculino, uma polaridade masculina. Ele tem as duas coisas, né? Porque a gente precisa das duas... A minha cachorra tá tentando levantar aqui. Tá, levanta o tripé aí. Ai, calma aí. Então, a gente precisa entender. Se nós somos imagem e semelhança de Deus e Deus integra tudo, é o yin e yang lá, né? Positivo e negativo, assim sou eu. Eu também sou. Eu tenho uma polaridade masculina e uma feminina. Só que começa em nós o desequilíbrio por causa disso. Porque a gente não tem essas duas polaridades integradas, tá? E isso tem a ver com o pai e a mãe, porque eles são representações do masculino e do feminino dentro de nós, entende? E isso também tem a ver com o quê? São as energias. Aí a gente entra na própria constelação, né? Por exemplo, a energia do pai, né? O pai, eu gosto de dar esse exemplo, que é uma metáfora, que dá para entender bem o que o pai representa, o que é a força do masculino e o que a mãe representa, o que é a força do feminino. É só a gente pensar no óvulo e no espermatozoide, né? Então, o espermatozoide, ele representa, ele é, né, ali a parte do masculino, ele representa o pai. E o espermatozoide, ele é aquele que vai em direção à vida, né? Ele vai em direção ao óvulo. O óvulo, ele tá ali, paradinho, esperando, né? Então, a força, a polaridade do masculino, na constelação, a gente diz que o pai é aquele que mostra a vida, é aquele que impulsiona o filho para a vida, né? E por isso que aquele filho que não tomou o pai, ele tem dificuldade de ir para a vida, né? Por quê? E ir para a vida, o que se manifesta no ir para a vida? Profissão, dinheiro, ação, né? Então, a própria polaridade do masculino, ela é a força da expansão, tá? É a energia que é para fora. É isso que vai para a vida, né? O espermatozoide, ele vai. É ele que faz aquele movimento, né? O primeiro, aquele movimento de ir. Então, o masculino é isso, né? Que o masculino, ele é representado pelo Yang, né? Que é o Yang. O Yang é o positivo. E o Yin é o feminino, é o negativo, que é representado pelo elétron, pelo próton, né? Então, essa é a força do masculino, é a força de expansão, a criatividade, né? Do ir para a vida. E o óvulo representa o quê? A polaridade feminina, a mãe. Então, o óvulo, ele representa o quê? É ele que acolhe, né? Ele acolhe. Então, a polaridade feminina, que representa a mãe, é essa que acolhe, entendeu? É um movimento para dentro. É diferente do movimento masculino que é para fora. É um movimento para dentro. E aí tem a ver com os relacionamentos, né? Então, o primeiro relacionamento que a gente tem é com a mãe. Então, se eu não tomei a mãe, se teve algum problema, um movimento interrompido com a mãe, a pessoa vai ter problema com os relacionamentos. E isso todos os relacionamentos, não é só amoroso. Relacionamento até com o próprio trabalho. Porque pai e mãe, as duas coisas precisam estar juntas, né? Entende? E aí, quando ali o óvulo faz a função dele, que é acolher, é que a vida tem sucesso. Entendeu?
Na constelação diz assim, que o sucesso tem a cara da mãe e o dinheiro tem a cara do pai. Mas, na verdade, precisa dos dois ali, né? Porque só quando cada um fez a sua O, função, o sucesso tem a cara da... na constelação diz que o sucesso tem a cara da mãe e que o dinheiro tem a cara do pai, tá? Não Interessante. é uma verdade absoluta. Por quê? Porque na constelação, qualquer coisa, tema que a gente queira olhar, é preciso ser colocado isso no campo de constelação. Tá? Mas na verdade precisa dos dois. Por quê? É porque é preciso da força do masculino e da força do feminino. Quando eles cada um tá na sua função, eles se integram, a vida tem sucesso. Então assim é na nossa vida. E aí essa dinâmica de pai e mãe, na verdade, tem a ver com a dinâmica do masculino e feminino. E tem a ver com a dinâmica do amor. Até te Entende? conectar uma pergunta, então, Brama. A gente vê que para alguns casais, ainda vamos trazer para casais, né? Às vezes, eu não vou dizer só o homem, eu conheço muito mulher que está prosperando mais materialmente, o homem nem tanto, certo? Então a gente vê Sim, às vezes que tem casais que tem claro esse desequilíbrio, né? Tem um que estão assim, o profissional de um vai muito bem e do outro é um desastre, né? sim. Então, na tua visão, é essa relação desequilibrada que a pessoa tem? Por quê? Porque independente de eu ser mulher, eu tenho masculino e feminino dentro de mim. Sim. Porque para eu ser um todo, a gente já, desde o átomo é isso. Positivo, próton, tem as duas forças, entende? Então, o homem tem e a mulher tem. Aí tem que olhar para dentro de si, para ele, se essa pessoa tomou o pai e a mãe, que a gente diz, está integrado, tá? E para o próprio sistema familiar, porque às vezes vem de desordens, aí, de exclusões do pai e da mãe, do sistema, entendeu? Vem do próprio sistema. O que está acontecendo hoje? Que é uma crise, eu acho que eu vou até fazer uma palestra sobre isso com um grupo de mulheres mais empreendedoras que estão, tipo assim, sucesso de carreira e tal. Às vezes elas não conseguem equilibrar isso. Por quê? Porque elas estão muito na polaridade do masculino. Porque assim, essa coisa do feminismo, né? Porque aí a gente também tem uma coisa assim, do desequilíbrio. A polaridade feminina, quando ela está em desequilíbrio, ela gera o quê? Submissão, dependência e o próprio medo. Então, a gente veio de uma era de que a mulher estava em desequilíbrio, essa força, e daí precisou, né, se rebelar, tal, o feminismo, e as mulheres começaram a ter essa posição no mercado de trabalho, e isso é um movimento do masculino. Só que aí o que acontece? A mulher se identifica com isso, ela acha que ela se identifica demais nessa força, e aí ela começa a ter problema nos relacionamentos, porque dentro do relacionamento ela não consegue voltar para o lugar dela de mulher, que é a polaridade feminina. E aí ela começa a bater de frente, entendeu? Sim. Pode Tu não ser, acha né? que, Pode. assim, trazendo só um outro ponto de vista, não vou entrar em política, que nem é o tema disso aqui, enfim. Mas, assim, eu vejo que o movimento feminista, no modo geral, politizado, né? Ele prega uma rivalidade, né? E não uma equiparação. Olha, Assim, eu vou te falar bem a real. Eu não sou nada da política. Eu não, não, não digo assim, ele no cenário político, mas vejo assim, no modo geral, a distorção e a polarização hoje do que seria. Eu odeio, quer ver um termo que eu odeio? Eu não gosto do termo empoderamento feminino. Eu acho um termo Uhum. deletério, porque empoderar significa transferir poder e eu tenho que tomar como De alguém. partida quem recebe é uma pessoa fraca. Então, Sim. só o próprio termo empoderamento feminino eu já acho errado as mulheres terem se apropriado disso. Poderia ser outra É coisa, certo? isso, né? Assim. Mas assim, eu noto que existe isso que está falando. As mulheres, de modo geral, as mais inconscientes, elas estão rivalizando com o homem, né? Elas supostamente estão ocupando um espaço que houve um desequilíbrio histórico, digamos assim, ou as empresas tinham uma visão mais machista, não davam os cargos de determinadas funções que hoje dão, né? E até tem mulheres que ganham muito mais que os homens e estão liderando muito melhor, mas agora tem essa blindagem, né? Ficou um rival que o homem não acessa mais essa mulher que está se sentindo super realizada com essa força masculina que ela tem, né? Então foi também para um outro Mas extremo. aí, claro, a gente não pode generalizar Sim, sim, nada. não. Às vezes a pessoa começa a ter dificuldade, entendeu? Por que acontece? Ela vai casar com quando? Quando é um homem que está mais na energia feminina. Porque existem homens que estão mais na energia feminina, né? Sim. Aí, de repente, é um relacionamento que flui. Por quê? Porque um relacionamento tem que ter campo. Para formar campo, tem que ter as duas polaridades, É né? isso que eu ia te perguntar, né? O que é um relacionamento saudável em termos de complementariedade na tua visão? Existe Então, essa complementariedade ou ambos... inconscientemente, a atração é disso. Tá, Existe entendi. essa atração. Então, assim, já se atrai porque
criou campo, né? A lei Tá. da atração. A questão é que é uma dinâmica inconsciente, porque assim, às vezes como eu falei, a mulher tá mais uma energia de masculino, é uma mulher que tem mais voz tal, e o homem às vezes tá uma energia mais de feminino ali naquela relação. E às vezes, de repente flui daquela maneira. A questão é que sabe o que começa a acontecer? Tanto o homem, e às vezes, quanto a mulher. É, conscientemente ela começa a querer uma outra coisa. Ela quer um homem, entendeu? Ela quer um macho, digamos assim, alguém que esteja na energia do homem. Mas O alfa. aí, mas o alfa porque no fundo sim, a mulher ela quer isso, porque a essência da mulher é feminina. Então ela é do acolhimento, né? Ela quer essa proteção, só que é consciente, só que inconscientemente ela tá numa polaridade muito masculina e ela acaba que ela, às vezes ela repulsa isso, e ela entra em conflito, porque ela está se identificando com aquela energia, com aquela polaridade, né? Entende? Se identifica muito com aquilo ali, está muito identificado. E isso tem a ver com as dinâmicas familiares, porque o pai representa, é um arquétipo desse masculino, né? A mãe é um arquétipo desse feminino. E às vezes também assim, não é porque, às vezes o sistema da mãe também tem o masculino, né? Então, é toda uma dinâmica que eu vejo de masculino e feminino que para estar integrado tem que ter essas duas coisas. E para mim o amor, ele é a integração dessas duas polaridades, tá? E daí entra o pai e a mãe, porque eu sou 50% pai e 50% mãe, né? Em essência eu sou isso, né? E então eu preciso ter tomado isso. Por isso que assim, a constelação para mim me transformou muito. Como eu te falei, eu vim nessa jornada aí, trabalhando os pilares, muitas coisas. Mas parece que sempre faltava alguma coisa, sabe? Faltava alguma coisa, faltava alguma coisa. E a constelação foi algo que me devolveu um poder muito grande. Por quê? Porque eu projetava, eu sentia uma falta de força, sabe? Apesar de que externamente as pessoas achavam muito forte, mas eu internamente tinha uma falta de força, porque tinha a ver com a dinâmica do pai e da mãe. Porque, como eu falei, não precisa ter problema com o pai e com a mãe para você não ter tomado. Basta eu não concordar com o comportamento. E me diga uma pessoa aí que na fase até aqui dele que não concorda com algum comportamento do seu pai e da sua mãe. Isso é natural. Você sabe, a neurociência explica. O próprio cérebro humano, ele busca sempre o que está errado, né? Ele busca sempre tá sempre no julgamento, no que está faltando. Então, quando eu busco o que está errado... Chovendo elogios aqui, a galera tá dizendo que tu conseguiu pegar um tema complexo, tá explicando super bem. Ah, que bom. Segue, Ó, segue. deixa eu falar, eu nem tô lendo aqui, tá? Eu entro num... Tô fazendo a colinha aqui pra ti. Fica tranquilo. Como é que eu vou dizer? Eu entro num flow, eu entro num... Boa, tipo, né? bem focado, assim, né? Enfim, retomando, né? Tava falando ali do amor. Então, para mim teve uma diferença muito grande, porque eu percebi que, ainda que eu tivesse trabalhado muita coisa do meu inconsciente pessoal, tá? Tudo, né? Acontecimentos, tinha uma coisa de uma falta de força. E eu com a constelação, percebi que eu projetei, sim, eu projetava, né? Porque na verdade, o ser humano, a gente está muito no papel do... O ser humano está identificado com o ego, e o ego está identificado com a criança lá, que queria, que reivindicava as coisas, né? A criança é aquela que reivindica, a gente se torna adulto, mas no fundo, a gente continua com aquelas dinâmicas de criança reivindicando amor. E normalmente qual amor? O amor que eu acho que eu não tive, que faltou do meu pai e da minha mãe, né? Aí eu continuo procurando esse amor na vida e começo a fazer as projeções. Eu projeto o meu pai e a minha mãe no meu relacionamento, eu projeto o meu pai e a minha mãe nos meus filhos também, né? E aí que entra a desordem lá que eu te falei, da hierarquia. Porque sistemicamente as pessoas saem do seu lugar, entendeu? Porque alguém está ocupando um lugar que não é seu. E aí começa a ter problema, porque assim, ó, veja, inconscientemente eu me uno com uma pessoa, com um homem, tá? Aí ele no começo é paixão, aquela pessoa ela também tem uma outra dinâmica familiar, que normalmente aquilo ali tá meio que tá em ressonância, tá? Eu tô procurando, às vezes, o amor da mãe, ele também, ou o amor do pai, ele também. Só que aí o que acontece? Eu não tô vendo ele como ele é. Eu enxergo a projeção do meu pai e da minha mãe naquela pessoa. Só que aí chega um momento que é o momento que as pessoas falam assim, que acha que acabou o amor, entendeu? Ou que acha que está faltando alguma coisa. É o momento que às vezes, né, dependendo dos valores das pessoas, começa a traição, entendeu? A infidelidade. Por quê? Porque se existe uma dinâmica de falta de pai e mãe, e dentro de mim eu estava buscando isso, quando eu encontro uma pessoa que supre isso,
falta o homem, entendeu? Falta o homem, aquela coisa que parece que, nossa, mas esfriou, parece que não tem mais aquela atração de homem e mulher. Ah, eu amo ele, mas não é mais um amor de homem e mulher, sabe? Vira um amor fraterno, vira um amor de pai e mãe, né? Por quê? Porque enquanto eu não resolvo o meu sistema biológico aqui, ó, eu não consigo olhar para o meu parceiro como ele é. Eu não consigo falar para ele, eu vejo... Opa, apagou aqui. Que ligar. Por isso que a frase eu vejo você, ela é tão profunda. Porque o eu vejo você... Não ligou, não ligou. É que Mas, tá ligado mas com o meu computador. Deu. Aí, Ficou bem forte agora, né? Deixa eu diminuir um pouco. tá iluminado. Tá iluminação, né? Eu falei Né? na live da iluminação. Então, assim, é por isso que a frase eu vejo você, ela é tão forte da constelação. Porque quando eu digo eu vejo você mesmo. Eu não vejo mais o meu pai em você, eu não vejo a minha mãe em você. Eu vejo você assim como você é, né? Só que eu só consigo ver você quando eu me vi como eu sou, né? Quando eu me vi que eu sou pai, que eu sou mãe, que eu integrei isso, né? E a gente precisa tomar essas duas forças. Então, voltando no amor, amor próprio para mim é isso. Eu preciso integrar, porque o amor ele integra tudo. O amor é o todo integra tudo. Positivo, negativo, masculino, feminino, qualidades e defeitos. É só quando eu integro tudo que eu sou inteira, não é? Como é que eu vou ser inteira? Como é que eu vou me sentir inteira? Eu tenho que integrar tudo, porque se eu excluir alguma parte de mim, vai estar faltando alguma coisa. Por que as pessoas sentem esse vazio que vão buscar na vida, né? É o vazio de pai e mãe, porque é o vazio do próprio masculino e feminino, é o vazio das exclusões, que ela excluiu o comportamento do pai e da mãe, que ela está excluindo os próprios comportamentos. Então, assim, enquanto tiver exclusão, vai existir vazio. Então, o amor é integração. Quando eu integro tudo, mas assim, integrar não quer dizer que eu concordo em continuar daquela maneira o resto da minha vida. É tipo a síndrome da Gabriela, né? Ah, eu nasci assim, eu sou assim, então agora que eu integro, eu aceito que eu sou assim, e eu sou... Não. O processo de transformação precisa passar por um processo de integração. Porque senão eu não consigo me perguntar, ok, eu sou assim, o que eu posso fazer para mudar? Porque enquanto eu resisto, eu não consigo fazer essa pergunta, né? E aí é um processo, porque, óbvio, a gente está aqui para evoluir. E assim, isso é até uma coisa que eu ando pensando ultimamente, né? Porque eu acho que assim, aí evoluir o ego, né? A gente evolui o ego, porque a essência ela já é. A gente se reconecta aqui. Eu gosto muito, o Mauro Quieto fala no livro dele, Reforma Íntima, né? Que nem se sequer existiria evolução espiritual em si, existiria evolução do ego, do desprender dele, do integrar dele, do que fazer com ele, né? Mas o espírito em si é luz, é a essência, né? São os chakras superiores, né? Enfim, quando se desconecta, É né? a centelha, né? É a centelha. A gente já é. A Michelle A própria tá constelação, você sabe que a própria constelação, deixa eu te falar, o Hilário Trigo fala isso. A própria constelação, a pessoa está constelando o ego. Não tem Está dúvida. constelando o ego. Está constelando o ego. Sabe por quê? Porque a essência não precisa ser constelada, ela já é. A essência, o amor da essência, ele já integra tudo. Ele não exclui nada. Deus já integra tudo. Jesus é um arquétipo de amor, né? Ele integrou tudo, ele não excluiu nada, nem ninguém. Ele falou: quem não tiver pecado, que tire a primeira pedra, ou seja, o não julgamento, a não exclusão. Então, o amor, ele já integra tudo. E se em essência eu já sou isso, então, assim, a constelação é constelar a mente, é constelar a mente, o ego. A mente qual? Existe a mente inconsciente, o inconsciente pessoal. A constelação familiar, ela fala do inconsciente familiar, que é um campo maior. Ou seja, tem o meu campo do inconsciente pessoal, tem um campo do inconsciente familiar, tem o campo do inconsciente coletivo, né? Só que, assim, tudo aquilo que eu sinto aqui, tudo que eu estou vivendo aqui, eu, Maiara, que eu estou sentindo, se eu tiver um impacto emocional, isso vai ficar gravado na minha célula, né? Isso vai ficar gravado, é uma informação. Eu vou passar isso para meus filhos. Só que isso, ele também, essa informação ela é mandada para o inconsciente familiar, que é como se fosse uma nuvem, como se fosse um Dropbox. Então, existe um grande Dropbox do inconsciente familiar, em que lá está todas as informações. Então, quando a gente nasce, a gente não herda só a informação física, genética, entendeu? A gente herda toda a carga de informação de tudo que foi vivido, das emoções e tudo. Então, às vezes, a pessoa nasce com medo que ela não sabe onde que é. E até fazer um parênteses para tinha aquele amigo ateu que estava aqui, né? Não sei se ele ainda está. Mesmo que ele não acreditasse nisso por uma linha mais espiritual, a epigenética também explicaria, né?
Então, a constelação, ela é científica, sim. Exatamente. Então, assim, mesmo que ele não acreditasse em nada, só pelo fato da epigenética existir, é como tu falou, tá gravado no DNA essas É, memórias e esse inconsciente. Queira é você acreditar ou não. na constelação a gente estuda os campos morfogenéticos. Uhum. Você já deve ter estudado isso, né? Que quem começou a estudar isso foi o Rupert Sheldrake, né? Que ele começou a estudar o campo morfogenético das células, né? E aí entra naquela teoria do centésimo macaco também, né? Que quando o centésimo macaco lá começa a ter um comportamento, pode estar num outro continente, é como se fosse, a informação ela é não local. Aí a gente entra em física quântica. A constelação ela é quântica também, ela é baseada, o fundamento dela, o próprio princípio da não localidade, o emaranhamento quântico, é não local. O que é ser não local? Não tem tempo e não tem espaço. É uma conexão que a gente se conecta com o nosso campo familiar. Aquilo que eu curei aqui mudou a informação do meu DNA. Isso foi para o campo do familiar e eu libero não só passado, como eu libero o futuro, os meus descendentes. Então, ela é científica, é baseada nos campos morfogenéticos, isso tudo tem estudo científico. É quântica também, porque não localidade, não tem tempo, não tem espaço. Quer dizer, eu agora, no presente, acesso um campo de informação. Um campo é informação, não tem nada com espiritual. Um campo de informação do meu passado. A gente também pode acessar um campo de informação do futuro. Muitas vezes a gente coloca ali no campo o eu do futuro, tá? Porque o que na verdade, assim, ó, a constelação, sabe o que ela faz, Gama? Ela tira a pessoa da criança e traz a pessoa para o adulto. Porque a criança é aquela que está reivindicando o amor dos pais que não teve, entendeu? Então, toda a dinâmica que acontece ali é dinâmica de pai e mãe, não só nos meus, como dos meus antepassados. Então, assim, é tirar a pessoa da criança trazendo para o adulto. Porque só o adulto pode olhar para a própria vida. Entende? A criança, ela tá ali, tá reivindicando, ela tá se vitimizando. Então, é uma dinâmica, é disso, sabe? Então, é constelar, na verdade, a mente, porque na essência a gente já é tudo, né? Na essência a gente já é. Então, voltando, né? Que a gente já foi Aquele assunto, são todos altamente conexos, né? conexos, mas assim, acabamos falando da constelação, dando mais uma informação, né? É científica, fala-se tem a ver com a física quântica também. E para mim, amor é isso, entendeu? Quando eu encontrei dentro de mim, tipo, quando eu me reconectei, tá? Porque pai e mãe também sempre estão aqui. Esse negócio do tomar pai e mãe é uma outra ilusão do ego, tá? Porque eu já sou 50% pai e mãe desde que eu nasci. Acontece que o meu ego, tá? Para me afastar da dor, porque o ego faz isso, ele faz com que eu me desconecte, talvez, do meu pai ou da minha mãe, porque eu tenho algum comportamento ali que me trouxe dor ou que eu não concordo, Ó, né? fazer a Aline, eu acho que ela vai começar a te seguir, se já não te segue, ela precisa, diz que precisa muito de você, tá? Então a Aline tá. Parei, será que a nossa internet deu pau aqui? Parei, vamos ver, vamos ver. Vocês estão aí, pessoal? Ou é a minha internet? Travou agora? Será que travou? Ah, já segue. Vocês estão aí comigo, pessoal? Vocês estão aí? Acho que foi a Mai que travou. Alguma coisa para saber que vocês estão aí. Aí, parei. Vamos chamar a Mai de novo aqui. Tá. Estão gostando, pessoal? Ó, aproveitem e façam alguma pergunta, porque eu já estou no meu nível, eu estou assim, só aprendendo aqui, tá? Meu nível de ignorância não permite eu trazer nenhuma pergunta inteligente. Então, a chance é de vocês, tá? Será que acabou a bateria dela? Vamos esperar ela voltar aqui. Ó, isso aí, estão gostando, né? Estão amando. Então, aproveitem, formulem as perguntas de vocês, que eu assim que ela entrar de novo, já pego aqui. Enquanto vocês estão falando, eu estou olhando aqui também a live pelo computador para catar as perguntas de vocês, tá? Show de bola, né, pessoal? Só quando tem conteúdo é assim, né? Tu vê, a gente está aqui 1h30 e tá, ó, tá longe de exaurir qualquer tema. Será que acabou a bateria dela? Pode ser, né? Eu não estou conseguindo ver ela aqui no chat. Vocês estão vendo ela? Vamos ver se ela está aqui. Se ela aparecer aí, vocês me falam que eu chamo ela aqui. Ah, a bateria dela acabou, ela já volta. Tá, o Thiago tem informações
Já do seu marido. Alguém tem informações a mil aí sobre ela, tá? Então, vamos lá. Rebeca, estou aqui. Mas eu amo esse assunto. Constelação sistêmica tem sido utilizada no direito. Sim, a gente tá até falando no primeiro bloco, tá? Sobre isso. É uma novidade para muitas pessoas. Sou de Minas, governador Valadares. Show de bola, pessoal. Não vão embora, hein? Não vão embora. Vamos aproveitar que a Mayara vai voltar com a gente, né? Aproveitando. Quem é casado aí? Quem é casado? Quem tem um namorado? Quem tem um relacionamento? Quem tem um relacionamento aí? Diz sim, não. E há quanto tempo? Ali, ó, bate o coraçãozinho também, ajuda aí. Vamos lá, vamos compartilhar. Estamos aqui, vamos lá, vamos lá. Eu quero saber, quem é que tem um relacionamento? Vamos fazer umas perguntas, vamos aproveitar. Vocês têm uma especialista em relacionamento aqui. E você não precisa estar em crise para fazer uma pergunta. Se tá bom, pode melhorar. Se tá ótimo, que se torne super ótimo, né? Se eu vou deixar gravada a live, eu não vou deixar gravado, o que eu vou fazer? Na verdade, a gente vai gravar a live e depois eu vou subir ela. Vou passar para a Mai e aí ela também vai provavelmente publicar no IGTV. Ó, tem uma pessoa que é casada só há pouquinho tempo, 24 anos. Parabéns, Lili, coisa boa. Todos os testes já devem ter passado, né? Com tanto tempo aí, a relação já se solidificou com certeza. Vamos lá, para vocês verem que eu estou encebando aqui, né? Até esperar o retorno da Mai, tá? Ó, tem gente que tá casada há 15 anos. Ai, Michele, põe aí que tá namorando, mas vai. Temos os novos entrantes no mercado dos casados também. Meu amigo Luciano já se foi. Ó, 10 anos casado. Tem a galera casada aqui, ó. Segura aí que já tá voltando. Tá, o Thiago é o cara que sabe das coisas. Ele que tá, tá nos informando sobre ela aí. Nem tanto, hahaha. O Luciano disse que tá ajuntado, né? É o novo status para quase casado, né? É o ajuntado. Boa. Solteira. Tá 45 anos solteira? Não entendi. Muito bem. Aê! Aê, seja bem-vinda. Estava aqui distribuindo um pão com salame aqui para enrolar. Tá? Então, esse aqui tava acabando, ó, tá carregado, tava conectado aqui, mas não deu. Ainda bem que eu tenho outro telefone aí que tinha o Instagram fácil. Show. E aí? Não, estávamos aqui só. Eu falei, pessoal, vamos aproveitar, tem muita gente casada aqui, né? Na live. Então, mas o Thiago deu informação aí, né? O Thiago tinha informações privilegiadas aí, dizendo que tua bateria tinha acabado, que tu voltava. E aí, tem gente que tá há 24 anos, tem gente que tá há 15 anos. Então eu falei, pessoal, aproveita e faça uma pergunta, né? Aproveitem o momento e... Deixa eu só concluir uma coisa, você estava falando do amor, então? Segue o baile. Foi ao desenvolver agora, por último, tá? O ano passado eu falei para você, né? Processos bem profundos, com a própria constelação, o ano inteiro, né? E também falei que reprogramei um paradigma do amor, que isso é uma coisa que a gente pode falar em outra live, que eu me senti realmente forte. Então, assim, é uma coisa que até... Tá bom meu áudio? Tá bom, tá perfeito. Tá bom? Tá. Quando a gente toma isso, masculino, feminino, pai e mãe, que na verdade já tá lá, né? Assim, pergunta aí já. Só pega ranço. A Michelle quer criar polêmica. Tá excluindo, né? Tem que integrar. Não quer dizer que você é obrigado a conviver com a pessoa. Tem uma frase que eu gosto, que é olhar para o outro e dizer assim: você é certo do jeito que você é, só que você só não é certo para mim, porque eu tenho o poder de escolha, né? Mas eu já não excluo, porque se aquela pessoa veio para minha vida e ela está revelando algo que me incomoda, tudo que me incomoda diz sobre mim, não diz sobre o outro. Então, eu preciso estar nessa observação minha, né? E quando eu realmente venho à tona o que é meu ali, aí aquela pessoa consegue ir embora. Porque às vezes ela vai embora, mas vem um outro que valida o mesmo sentimento em mim, né? Então, tem que se perceber, né? Então, e não excluir. Quando a gente faz isso, às vezes aparece a dinâmica oculta nossa, sabe? Então, falar isso. Você é certo do jeito que você é, você só não é certo para mim, né? Sim. Então, assim, concluindo esse negócio do amor, o que é amor? Para mim é isso aí, integração de tudo que a gente é,
das polaridades masculino e feminino, do que é defeito, que é qualidade, tá? E vem uma força, tá? Porque não pode ter exclusão de nada, porque eu só me sinto inteiro quando eu integro todas as minhas partes. Quando eu integro o meu pai e a minha mãe, que representam uma força de masculino e feminino. Enquanto eu não integro isso, tem vazio. E se tiver algum vazio, as pessoas elas fazem o quê? Em vez de elas olharem para dentro, elas vão buscar se preencher com o que está fora. Aí começam as projeções, as contratransferências, em buscar essa falta do masculino e feminino, que tem a ver com as dinâmicas aí de feridas emocionais de pai, de mãe, do sistema familiar. Busca no relacionamento, busca em várias coisas, né? Busca também em vícios, busca em excessos. Os próprios vícios de qualquer coisa, tá? Não é só vício negativo, como você falou. Lá atrás a gente falou do ego espiritual, às vezes é uma fuga da realidade. Tá buscando no espiritual se preencher. Eu já vivi isso, entende? Já vivi essa dinâmica. Fez bem? Fez, porque era uma coisa boa. Tem pessoas que têm vício que busca na academia, né? Também já vivi isso, né? Fui tipo vigorexia, né? Treinava, buscava me preencher o quê? Um vazio que eu sentia. Mas aí você faz e vê que aquilo não te preenche. Aí você encontra alguém, você acha que o outro, nossa, no começo ali na hora da paixão, você acha, nossa, ele me preenche. Até que você vê que não, ele não me preenche. Aí você acha que é uma outra, porque acabou o amor, tem que buscar uma outra pessoa para me preencher. E aí a pessoa fica buscando na vida, né? Tem um livro que fala da constelação, que é Onde Estão as Minhas Moedas, né? A pessoa passa a vida buscando onde estão as moedas dela, quando na verdade é uma dinâmica de se preencher masculino, feminino, pai e mãe, tá? Essa dinâmica traz uma força muito grande, muito grande. Quando a gente se sente inteiro, aí eu tô pronto para ver o outro como ele é, porque eu me vi como eu sou, né? E aí que começa uma dinâmica de atrair relações saudáveis, porque aí eu vou atrair realmente, eu vou ver o outro como ele é, e não a projeção, entende? Então, para mim, bom, que história longa para falar, mas também que pergunta, né? O que é amor próprio? Não, é aquela pergunta para deixar o convidado trabalhando, né? Isso é um caminho, né? É um caminho. Não, perfeito. Caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar, né? Ao andar se faz o caminho. Ó, a Lili Fernandes disse que tudo que tu falou tá aplicado para ela, que ela sofre com a síndrome da Gabriela. O que mais que ela perguntou aqui? Oh, faltou meu óculos aqui. Para fazer preencher. É isso aí. Isso aí tu acabou falando, né? Eu vi com delay aqui, né? A Alice tem uma pergunta. Sempre tive dificuldade de relacionamento, mas acabei descobrindo que isso se deve ao fato da minha mãe. Tá. Ok, não é a pergunta. Ela tomou consciência dela, né? A Michelle perguntou, as pessoas que não Por se quê? Porque o relacionam... primeiro relacionamento que a gente tem é com a mãe. Uhum. Então, assim, é um relacionamento primário. Esse relacionamento primário, ele reflete nos relacionamentos secundários. Ó, Que tem a ver com o quê? homens e mulheres que estão assistindo essa live. Se você conhecer um amiguinho, amiguinha que disser que odeia sua mãe, que tem uma péssima relação com a sua mãe, tome cuidado. Tenha muita consciência do que Mas você vai... quem sabe, você também é a pessoa que tem um péssimo relacionamento com a mãe, porque semelhante atrai semelhante. Tá chamando, tá chamando. Às vezes não é, e às vezes não é que é péssimo, né? Às vezes o relacionamento não é péssimo. Existe uma dinâmica, às vezes, de amor interrompido. Isso é uma outra coisa que pode ser dita, sabe? Por exemplo, a criança nasce, às vezes ela precisa ir para a UTI e ela tem um distanciamento da mãe ali por muito tempo. Acontece uma coisa que é chamada de amor interrompido, tá? Movimento do amor interrompido. E às vezes, assim, é uma Coitada mãe da que... mem esperando o filho chegar ali, fez tudo, né? Já aconteceu. Só que o que acontece? É o amor interrompido com a mãe ali, entendeu? Sim. Ficou interrompido. Então, o fluxo de amor, e aí isso vai ter reflexo. Então, às vezes, não é uma questão de... Tu sabe que isso que tu falou uma reflexão que eu me lembro quando a Fernanda nasceu. A Fernanda vai fazer 7 anos agora em julho, né? E tá, toda aquela emoção, foi uma cesárea, o pediatra me passou ali, e aí tu vai seguindo aquele ritual, né? Aí é pesado, tem a primeira injeção, depois vai para a parte de tomar o banho de luz, até aquecer. O primeiro banho quem dá é a enfermeira. Aí eu me lembro que eu cronometrei, eu pensei, bah, ela nasceu, até ela chegar na mãe dela para tentar pegar leite, foi quase 2 horas. Que loucura, né? 9 meses dentro para já ficar 2 horas afastada, né? E o primeiro banho uma enfermeira. O primeiro banho é enfermeira, né? A gente não se dá conta disso, né? Depois, quando vai analisando, vê, olha que sistema é esse de nascimento, que já, não, o troço
já distancia, já é super prático, ninguém encosta, sabe? Mas é isso que eu É tô por falando. isso que os partos humanizados já são diferentes, né? É. Esse parto mais humanizado aí é diferente, realmente. Embora, claro, tem Então, uma e aí polêmica na questão do. pensa uma criança que precisa ir para UTI, É. né? Sim, Outra coisa, tem a ver com a própria nutrição, a amamentação também tem a ver, tá? Porque é a nutrição, né? Nutrição, aquele momento ali, às vezes, que não consegue amamentar, sabe? Então, às vezes, há pessoas que têm problemas com compulsão alimentar, tudo é a nutrição, relacionamento com a mãe, né? Tem muita dinâmica, tem muita coisa, assim. Tudo deixa eu te pode ser perguntar uma visto no coisa. Acho que uma pergunta que talvez. Pelo menos é uma vontade de perguntar, já que eu tenho um constelador aqui, ao vivo eu quero perguntar. Na tua visão, quando os casais acabam, não digo assim, acabam se afastando ou acabam preenchendo demais o papel pai e mãe, certo? Nasceu o filho Uhum. e essa mulher não consegue mais ser tão mulher, ou na visão do cara, ela abandonou o lado, ligou só o modo mãe, né? Tu acha que isso é já a relação desequilibrada, ou começou o desequilíbrio, ou já tinha um desequilíbrio e ela está compensando na criança? Mais ou menos, Olha, de modo geral, sim. não tem como a gente dizer uma verdade, não se sabe, né, qual que é a dinâmica ali sistêmica. Mas uma coisa bem que eu tenho tomado muita consciência, assim, Gama, é que acho que até te falei ontem, né? Ó, esse telefone tá com 15%. Aquilo que eu te falei ontem, né? É uma frase que eu gosto. Eu sou mulher das frases, né? Equilíbrio é transitar entre os extremos sem se perder neles. Equilíbrio é transitar entre os papéis, porque a gente tem muitos papéis Uhum. na vida, né? Equilíbrio também é, sabe as polaridades masculino e feminino? Nós temos Uhum. as duas. E o que é o equilíbrio delas? Não é 50-50. É saber que tem momentos que eu tenho que estar mais no meu masculino, por exemplo, em termos de ação profissional, eu vou precisar de uma energia mais, usar essa energia masculina, porque é a energia da expansão, entendeu? E tem momentos que, por exemplo, nos relacionamentos, que eu vou precisar estar mais na polaridade feminina, porque o relacionamento tem a ver com esse acolhimento. E o homem é a mesma coisa. E os papéis na vida também, por exemplo, tem o gama pai, tem o gama filho, tem o gama, sei lá, marido, namorado, tem o gama professor. São vários papéis. O problema é que as pessoas, elas se identificam com um papel, elas se identificam num arquétipo e elas querem levar o comportamento, a matriz de comportamento daquele papel para todas as relações que elas têm. Sendo que o segredo do sucesso é ter essa flexibilidade. É a gente saber saber que eu sou tudo, né? Mas que tem momentos que eu sou isso, tem momentos que eu sou aquilo. E talvez isso aconteça, essa dinâmica que você está falando. Por exemplo, eu não sei se a dinâmica de antes já estava em desordem familiar. Pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Nasce o filho, né? Pode ser que sim. Porque assim, ó, existe a projeção no próprio filho. Tu tá falando aqui, já tem uns amigos meus me metendo pau no WhatsApp aqui. Já estão julgando meu comportamento. Ó, galera, fica na live. Deixa a live acabar, tá? Deixa eu fora, tá? Vamos falar do que a Mayara tá trazendo, tá? Então, o que eu posso dizer? Eu não sei da dinâmica de antes, né? Mas uma coisa também é certa. As projeções, elas acontecem, os pais também projetam nos filhos, Uhum. né? Então, às vezes, assim, uma mãe pode projetar, sei lá, ela estava em busca ali do amor de pai, de mãe, sei lá, e projeta no filho, e pode ser que realmente, daí o marido Você ali que sabe que estava exercendo uma função antes não está mais. tem uma frase que eu ouço, não sei se é uma coisa mais do sul aqui, tá? Pode ser, acho que não, tá? Eu não sei como é que mais Santa Catarina e Paraná se é parecido. Mas, por exemplo, tem uma cultura aqui, gaúcha, bem machista, uma bota machista e errado nisso, assim, que as famílias que têm muitos filhos geralmente defendem o seguinte: tem que fazer um irmão pro irmão cuidar do irmão. Já ouviu isso? Então, assim, existe Sim. já esse peso de encomendar um segundo filho para o primeiro ajudar a cuidar. E eu sempre falei assim: isso é a maior estupidez. Criança é criança. Criança não é babá. Criança não nasceu para cuidar do irmão. Ah, se crescer junto, que legal, se criar laços, show. Mas irmão não tem que cuidar porra nenhuma de irmão. E eu sempre brigava muito. E eu me lembro na época que eu era casado, o pessoal, tem que ter o segundo filho. Não quero ter segundo filho. Se tiver, é uma coisa decidida, né? Ninguém vai impor que tem que fazer a escadinha, certo? Então Sim. agora a mulher é só um útero ambulante e o marido é só um esperma que tem que fecundar.
sabe? Então existe uma coisa muito forte em algumas famílias disso. Principalmente se já teve, se a família já vem E de vários antigamente filhos, né? tinha mais isso, né? E antigamente tinha mais isso, que os filhos mais velhos cuidavam ali, né? É, A eu vejo questão na é, época do meu pai, eu vejo que eles tinham, são 15 irmãos. Então tinha essa coisa dos mais velhos, cuidar dos mais novos. Ok, são 15 dentro de casa, né? Mas eu vejo que tem gente que ainda tem esse discurso. 2021, vou fazer um segundo filho para o primeiro ajudar a cuidar o maninho. Eu fico pensando, mas é o programinha, né? É o programa. programinha lá do passado ainda, tá? No inconsciente familiar. A questão é a seguinte, Leon, eu posso, é possível cuidar, por exemplo, assim, é possível cuidar do irmão, os próprios filhos, quando cuidam dos pais, quando ficam mais velhos, mas a questão é não confundir os papéis. Eu vou cuidar do meu irmão, mas eu continuo sendo irmã. Eu Uhum. vou cuidar dos meus pais lá quando estiverem mais velhos, se precisarem, mas eu continuo sendo filha. Eu continuo no meu lugar. Os meus pais continuam, eles são os grandes. Eu não posso eu querer começar a dar ordem, ou eu como irmã não posso querer começar a agir como se fosse mãe dos meus irmãos, ou como se fosse pai. Por quê? Porque aí a própria mexe em todas as leis ali, tá? A própria Uhum. equilíbrio entre dar e tomar, porque eu tô querendo dar mais do que é a minha função. E desequilibra, entende? Desequilibra, né? Então, assim, o ajudar não tem problema, né? Desde que eu fique no meu Não, não, lugar, não não digo que não saia do meu tenha, lugar, mas assim, né? não encomenda É, com esse rótulo, né? Coitada da criança, né? Deixa é mais porque já é fresco. sim. Aí que tá, já vem com peso, né? Na É, constelação tem dinâmicas de a gente devolver os pesos, pesos assim, né? O peso não é nem o peso, né? É tipo assim, cada um fica com a sua função, né? Eu te devolvo o que é teu e fico só com o que é meu. E carrego só o que é meu, né? Então, sim, às vezes já nasce, né, com um cargo aí que não é seu. Aí vem a própria dinâmica do paradigma do amor de sacrifício, sabe né? que Do peso. alguns estão até se identificando aqui, viu? É, acho que eu toquei Ah, na mas ferida, sempre tem. toquei na ferida de alguns aqui sem querer, não era a intenção. É, mas é que é comum, né? Todo mundo tem alguma coisa em algum nível. Hum. É o nível que as pessoas estão presas, né? No segundo degrau dos relacionamentos, né? Que, então, eu acho que, olha, é um tema bem profundo, né? Mas o amor é isso. Quando a gente equilibra, integra todas as forças, integra tudo que eu sou, eu vejo tudo sem excluir nada, é quando eu estou pronta para olhar para o outro também assim como ele é. Mas eu tenho que ter olhado para mim primeiro assim como eu sou. Né? Aquela frase que eu postei de hoje. Ó. Se você está longe de si mesmo, como pode estar perto de alguém? Se eu não estou conectada a mim mesma, a todas as minhas partes. Eu tenho a hashtag ali na minha bio, né? Hashtag conexão além da comunicação. Né? Eu tenho que ter essa comunicação comigo mesma, porque tudo é comunicação, né? Mas antes de ter comunicação, tem que existir uma conexão, e que na verdade é uma reconexão, porque o amor já está sempre esteve, está, sempre esteve, sempre estará. Mas se eu não tiver essa conexão primeiro comigo, né? Como é que eu vou estar próximo dela? Eu posso estar perto, eu posso estar do lado, mas eu não vou estar próximo, né? Porque eu vou estar projetando. Deixa eu te fazer uma pergunta que passou aqui, embora eu acho que tu já Assim, respondeu. veja, Mas, isso é a minha percepção, né? Dentro de tudo que eu perfeito. vivi e assim, hoje que eu sou, né, que tipo assim, que eu me sinto forte, que eu me sinto integrada, que eu atraí relacionamentos que são meu espelho bom. Isso é uma outra coisa fantástica, sabe? Quando a gente vive isso, que a gente integra isso tudo, a gente começa, eu atraio aquilo, aquela frase, né? Eu não atraio aquilo que eu quero, eu atraio aquilo que eu não atraio o que é o que eu sou, né? Aquilo que a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente é. Quando eu me integro nisso tudo e eu aceito, eu passo a atrair, sabe o quê? Espelhos meus, mas os espelhos bons, a minha parte boa. Porque eu aprendi a ver a minha parte boa, né? Não Uhum. quer dizer que o outro, ninguém, sabe, assim, cada um tem os seus desafios, mas eu também consigo olhar o outro na integridade do ser dele, sem excluir nada, porque eu resolvo me conectar com aquilo de bom que ele tem. Né? E assim é que a gente tem que olhar para os nossos pais também, sabe? Eu vejo você, eu vejo tudo que eles têm, meus pais, toda a minha ancestralidade. Mas eu me conecto à força deles, à força da vida, sabe? A gente tem que fazer uma lista. O que, que meu pai tem de bom? O que, que minha mãe tem de bom? Me conecto a isso, porque isso tudo já está dentro aqui de mim. E é incrível que a gente começa a desenvolver essas forças, sabe? Entendi. Vai lá. Não, eu ia te fazer uma pergunta, Manda. mas só que tu meio que já respondeu. Achei interessante.
falando uma. Já vai dar mais uma hora, né? Que tu tem compromisso aí? Vai dormir cedo? Que Não, tem que eu não. tocar mais uma aí, que daqui a pouco. Deixa eu te fazer uma Não, pergunta. eu não. Na tua visão, assim, Vai ter muito conteúdo para vídeo aqui, né? Para né? Isso aqui editar depois a vídeo. gente reparte em tantos mini vídeos que vai, olha. Mas uma pergunta na tua visão. Muita gente no processo de coach, vou dizer assim, na época que eu, digamos, atendi como coach, porque era uma exigência da Febracis, né? E eu me lembro que quando eu ia, enfim, trabalhar as pessoas falavam assim para mim, ou, ou eu foco trabalho, ou eu tenho relacionamento. Eu não consigo focar os dois, né? E a tua visão, isso tem a ver com a integração por si só, ou esse excesso, talvez, do yin yang, ou esse excesso de não sair do papel, como tu falou, né? Tem horas que eu tenho que ser mais, realmente. O cara quer empreender, abrir um negócio dele, é uma fase que ele vai estar com a energia dele, pensamento dele, voltado para isso, né? Mas as pessoas que Sim. declaram, ó, eu tenho essa dificuldade, ou é carreira ou é relacionamento. Ou quando eu estou me relacionando, meus negócios caem, sabe? Na tua visão. Enfim, fala um pouquinho disso pra gente. O que eu acho? Eu Isso. acho o seguinte, eu acredito o seguinte, é uma mistura de tudo. Primeiro que é difícil encontrar pessoas que estão integradas no masculino e no feminino, tá? Elas ou estão numa coisa demais ou em outra, ou tá faltando os dois, né? Tanto não vai para frente na Ó, profissão, o no pessoal tá, dinheiro, como também o no pessoal tá pedindo para relacionamento. tu colocar o teu celular na tomada, tá? O pessoal tá pedindo aqui. Por favor, carrega. Ah, é verdade. Calma aí. É. Só que esse outro telefone, eu nem tô com o cabo aqui. Pois assim, ó, se cair eu vou ter que ligar esse outro aqui. Vai, um terceiro número aí. Eu fico Não, botando. não, é que agora esse aqui ele já ligou, né? Eu ponho pra opção também. Então, eu vejo isso. Eu acho que é uma mistura de tudo, porque a maior parte das pessoas não está integrada nas duas polaridades, masculino e feminino, tá? Por quê? Porque tem essas dinâmicas de pai e mãe aí, que estão na criança ainda, que estão olhando para fora, que estão culpando os outros, não são autorresponsáveis. Então aí. E também tem a coisa de que, a partir do momento que eu me integro, eu preciso. O ser humano ele também tem. A gente acha que precisa se identificar, né? Porque a mente cria a separação. A gente pode falar de dualidade daí, né? Uhum. Cria a separação, como se a gente tivesse que ser uma coisa ou estar em outra, né? Aí, a própria identidade, quando a gente fala de identidade, é identificação, é se identificar com algo. Mas quando eu falo que eu me identifico com algo, eu estou excluindo alguma coisa já, não estou? Verdade. Porque o que A não for questão dentro é, daquela identificação, supostamente é exclusão, né? está excluído, É. né? Aí a questão essa é a dificuldade, que a pessoa, agora eu tenho que ser mais isso. Mas daí ela não consegue, de repente, voltar para casa e voltar, por exemplo, a mulher. Tô na carreira. Não consigo voltar para casa ou voltar no relacionamento e estar na polaridade feminina. Ou talvez tenha dificuldade. Né? Ou porque falta essa polaridade, ou porque tem que simplesmente ter a consciência de que eu sou tudo. Tu não acha que Né? o discurso, do modo geral, do foco tá errado? É, não. Ou não? Então, aí que tá, porque não tem como a gente estar com foco em duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Mas eu não posso me identificar como, assim, eu tenho que saber transitar. Equilíbrio é isso, né? Equilíbrio não é linearidade, tá só numa coisa, numa função ou num degrau, né? Quando eu falo, eu gosto de usar esse termo na própria parte da equilíbrio emocional, né? A gente está vibrando. A vida é movimento. A vida não é movimento? Uhum. Tudo está em movimento, né? A natureza está em movimento. A gente precisa estar em movimento. Então, assim, esses nossos papéis, a gente está em movimento. A gente não tem só um papel, né? A gente está aqui para desenvolver vários papéis. As energias, as emoções, elas estão em movimento. A gente estuda os chakras, né? As frequências, lá também a tabela de Hawkins, né? Das emoções, elas estão em frequência. Então, frequências mais densas estão vibrando nesse chakra, frequências mais elevadas estão vibrando aqui. A gente não está o tempo todo aqui. Iluminação. A pessoa fica só vibrando aqui. Não, tem como. Porque a gente está oscilando. E isso tem a ver com a própria experiência. O viver, estar no mundo, compreende isso. Porque eu estou sendo impactado pelos meus sentidos, né? Tudo que está vindo do meu externo está me impactando. E isso está gerando reflexos no meu corpo e isso está oscilando. Então, equilíbrio não é se manter linear, equilíbrio não é estar só identificado com uma coisa, é movimento. Então, isso é o segredo do sucesso. É saber transitar, mas voltar para o centro. Eu sou essência, né? É saber que tem momentos que
talvez o próprio ego, sabe? Eu também tenho desenvolvido bastante isso. Tem pessoas que acham que o ego é o vilão de tudo. O ego é o causador de todo o sofrimento e tem que sair do ego, como se tivesse como. A questão eu percebo o ego, eu digo que eu constelo a própria mente. Mente, o ego, eu vejo você. Você tem um lugar, porque o ego, ele veio sendo desenvolvido lá na criança já, né? Perfeito. Desde que ela nasceu, né? A criança, ela é indefesa, ela começa a ser cuidada, ela começa a desenvolver o que? O egocentrismo, porque ela recebe atenção, ela recebe amor, porque amor é essa atenção, e ela começa a achar que ela é o centro do universo, ela começa a exercer poder, dominação com aquilo ali. Só que a gente daí começa a identificação com o ego. Aí o despertar da consciência é justamente o se desidentificar do ego. Porque quando a gente está identificado com alguma coisa, a gente está excluindo o outro. Mas assim, nós somos essência. Então, assim, equilíbrio, eu vejo assim, é de saber transitar, momentos eu tô isso, e saber voltar para o centro, né? As emoções é a mesma coisa. Michelle, a Margarete, ela tem uma dinâmica que ela chama, ela dá um nome pro ego dela. Boa. As emoções é isso, né? Eu falei numa outra live esses dias, assim, uma coisa que às vezes a pessoa pensa que ficar em equilíbrio é estar em paz o tempo, tipo assim, não ter, de repente, emoções mais negativas nunca. Não, linearidade é o quê? É morte, né? Porque o próprio batimento lá, o eletrocardiograma, para ter vida precisa do quê? Oscilação. Transitar, transita entre extremos. Linearidade é a morte. Então, por quê? Porque a vida é movimento. A vida é movimento. E se a gente não se coloca em movimento por conta própria, o universo, a vida nos força a entrar em movimento, né? Então, eu acho que esse é o movimento, sabe? De saber que momentos que eu tenho que ser, não me identificar uma coisa, porque eu não sou uma coisa só, eu sou tudo. A gente é tudo, não é? Aí que a gente tem que perceber que nós somos a unidade. Todos somos um, né? Só que tem momentos que eu tô num papel, que eu tô numa função, tem momentos que eu sou a Maiara filha e eu tenho que respeitar a hierarquia lá do meu pai e da minha mãe, tem momentos que eu sou a Maiara irmã, tem momentos que eu sou a Maiara mulher, tem momentos que eu sou a Maiara, sei lá, conciliadora, tem momentos que eu sou a Maiara... E eu tenho que saber que eu tenho que ir me adequando às leis. Existem leis universais que são imutáveis, e eu tenho que me adequar a elas, eu tenho que fazer esse movimento, né, de não resistir. Então, eu vejo assim, sabe, saber transitar, saber se movimentar, porque é só se movimentando que a gente tem experiências, né, e para mim a gente tá nesse mundo para experienciar o amor mesmo, né? Experienciar as sensações e não tem como se a gente se identificar com uma coisa só, né? A gente está se limitando. Quando a gente se identifica, a gente se limita, né? Se eu falo que eu sou consteladora, eu estou tirando um monte de coisa. Eu não sou, né? Eu estou, porque o que é, ele não deixa de ser. Então, eu acho que é ter essa consciência, sabe? De que eu sou tudo e que eu tenho que saber transitar nos meus papéis. Né? E não me identificando com o comportamento de um papel só e querendo levar esse comportamento para os outros. Que aí começa a ter desordem. Né? Bom, perfeito. Acho que é isso. Ó, eu vou te fazer uma pergunta interessante, que tu já falou dela, mas acho que vai ajudar bastante o pessoal. Falta um minuto. Então vou deixar essa pergunta para o próximo bloco. Vamos mais um bloquinho? Nem que seja 15 minutinhos só para a gente fechar? Pode ser? Eu vou ligar no outro telefone aqui, então, que tá com um pouquinho de bateria. Ô, pessoal, olha só, quem não perguntou ainda, aproveita que eu já estou explorando. Ela está 2h20 com a gente, ela tem vida própria e muitas coisas para fazer. Então, aproveita essa Não, mas eu sou sem limites mesmo, eu sou sem limites. Então, aproveitar, pessoal. Mas é aí que a gente vê a paixão, né? É aí que a gente vê o propósito, né? Aquilo que a gente faz e... A gente volta no próximo bloco, mas quem não tiver pergunta, vamos liberá-la para descansar, tá? Então, vocês têm a chance aí no próximo bloco. Mas eu tenho uma pergunta que eu vou deixar para o próximo bloco. Eu acho que essa pergunta é bem interessante e vai derrubar alguns mitos, tá? Inclusive, esse próximo bloco, eu vou abrir com essa pergunta para a gente depois fazer um vídeo só dessa resposta, tá? Acho que essa quer ser bem... Tá bom. Deixar o spoiler no desafio. Ar. Gatilho de antecipação. Ainda bem que eu sou ariana e gosto de desafio, né? Então tá, tu vai gostar. Tem 20 segundos, então eu vou deixar pro... Vou pegar o pão com salame aqui. Deixa eu abrir o outro celular aqui já.
Tá, show de bola. Eu brinquei, eu tava quase 9, oferecendo uma pizza pra 8. não ficar ainda, pra tu não voltar. Eu pensei, ih, vou perder a audiência agora. Ah, se vão.